Olá, estamos aqui com mais um estudo. O estudo que tem como título A Expiação Horizontal, a Cruz e a Igreja. Esse estudo ele tem como objetivo demonstrar os efeitos da cruz, a extensão da bondade de Deus perante a humanidade por intermédio do sacrifício de Jesus. A cruz não é um elemento que nos separe, sim um elemento responsável pela união. Uma união no sentido vertical, mas também no sentido horizontal. Envolve o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Preste atenção no verso que abre o nosso estudo. Ele está lá em Efésios capítulo 2, versos 13 e 14 e diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. A cruz, em uma primeira medição de pensamento, pode parecer algo trágico, algo terrível, porque na cultura da época realmente era algo vergonhoso, mas em termos de salvação, ela representa a dádiva do céu, pois ela tem o objetivo de nos conectar com o Criador e com o próximo. Preste bastante atenção nos fundamentos desse estudo. Próximo tópico: aproximados em Cristo. Como nós vimos, o principal efeito da cruz é provocar a união. Pessoas que antes se sentiam discriminadas, distanciadas do Evangelho de Cristo, têm a oportunidade de unificar-se, ou seja, povos que antes tinham outras crenças, tinham outras tendências de adoração, são convidados a participar da verdadeira adoração, a adoração direcionada ao Deus Criador, ao Deus mantenedor, ao Deus único, ao Deus representado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. E acompanhe comigo aquilo que está lá em Efésios capítulo 2, verso 13, que diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É isso mesmo. O efeito da cruz, o sangue derramado por Jesus em seu sacrifício. O objetivo desse sangue é atrair, é conectar os povos, conectar culturas, raças, filosofias distintas, todo e qualquer tipo de segmentação social, atraí-los. E uma vez que estes grupos aceitarem e reconhecerem a figura de Jesus Cristo, o seu sacrifício, seu sangue, ocorre a unificação com um só ideal, um só propósito, um só sentido de adoração e uma só esperança focada em quem? No próprio Jesus Cristo. Reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz. Agora eu posso dizer, Ele é nossa paz, indicando que só em Jesus Cristo encontramos a fonte da paz do cristão. Amém? De ambos fez um. Havia na igreja uma parede para separar os gentios dos judeus. Por isso, talvez o nosso título, Reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz. Essa cruz era o plano de Cristo, reconciliar ambos em um só corpo, com Deus por meio da cruz. Reconciliação, meu irmão,
uma palavra que nós temos que hoje sempre levar em consideração o significado dela, sabendo nós que dentro da nossa própria igreja onde nós congregamos, por muitas vezes encontramos, abro aspas, inimigos, fecho aspas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós temos diferenças com alguns irmãos ou com algum irmão, e nós temos que ter a coragem de dizer isso, e não é porque tu e eu e tu somos adventista que não devemos tocar nesse assunto, muito pelo contrário, devemos sim sanar esse tipo de problema, porque Cristo na cruz, ele nos enviou a reconciliação. E a reconciliação, ela só é vivenciada no momento em que um membro da igreja deixa de lado qualquer questão que o separe um do outro e que ele reconheça tal irmão, né, como um cristão e um irmão amado. Amém, irmãos? Pensemos nisso e usemos e consideremos essa palavra, reconciliação. Amém? Irmãos, quando eu vou no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 14 e 15, o que eu vejo ali? Eu vejo que na cruz Jesus aboliu a lei, né, dos mandamentos na forma de ordenança. Amém? Que criava inclusive inimizade entre os gentios e judeus, fazendo dos dois uma só pessoa, ou seja, na mesma fé, tanto o gentil, né, ou os gentios que professavam o paganismo, né, portanto de religião pagã, e os judeus, né, que praticavam, lógico, o cristianismo, né? Agora, bem neste capítulo e nesses versos que eu citei, alguns acreditam que esse texto ensina que os 10 mandamentos, incluindo o mandamento de sábado, foram abolidos ou posto de lado pela cruz. No entanto, em Efésios, né, nesse livro, Paulo demonstrou profundo respeito pelos 10 mandamentos como um recurso para moldar o discipulado cristão. Então, se alguém vir em você, né, e dizer: Cristo morreu na cruz, ele aboliu todos os mandamentos. Não, ele aboliu aquele mandamento, né, que causava inimizade entre gentios e cristãos. Amém? O que seria nós, o que seria o povo cristão sem os 10 mandamentos? Não é isso? Então, continue, irmão, estudando a sua Bíblia, continue, irmão, se detendo nesses textos, para aprender cada vez mais, como eu também preciso aprender. Que o Senhor, nesta hora, perdoe os teus e os meus pecados e fique conosco por todo o tempo que aqui vivermos nessa terra. Amém? É a minha oração, por você e por mim também. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que bom que juntos estamos mais uma vez estudando a lição da Escola Sabatina. Por favor, nunca perca o hábito, o momento prazeroso de estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Essa semana, nós estamos na quinta semana, vou estudar com vocês o dia de quarta-feira e de quinta-feira. Quarta-feira tem como título Jesus, o pregador da paz. Em Efésios 2, 17 e 18 diz que: E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe e paz também aos que estavam perto.
O que é a paz de Cristo? Será que é apenas ausência de conflitos, de dor, de dificuldades, de brigas, de lutas? Não. A paz que Jesus nos oferece, ela é diferente da que o mundo nos oferece. Por isso que Jesus disse, a minha paz os dou e não a dou como o mundo a dá. Por quê? Porque o mundo entende que paz depende do local, a gente está com quem a gente está. E se nós estivermos, por exemplo, numa fazenda à beira de um rio pescando, você está em paz. Não, não. Você pode estar em conflito interno nesse momento. Paz é aquele estado que nos faz enfrentar as lutas e dificuldades, mas tendo confiança em Cristo. Quando Jesus estava naquele barco junto com os discípulos e o barco enfrentou uma tempestade, ele dormia. Por que ele dormia? Porque Jesus não tinha medo das coisas? Não, porque Jesus sabia que ele podia contar com a proteção do Pai e queria que os discípulos tivessem essa mesma confiança e paz quando ele estava ali tão perto deles. Paulo disse, os evangelhos contêm um exemplo de Jesus como pregador da paz. A pergunta que nós podemos fazer hoje, você é um pregador da paz? Você tem transmitido paz aos irmãos e amigos? Você é aquele que recebe a paz de Cristo e transmite essa paz às outras pessoas? Paulo ressalta que a pregação da paz de Cristo se estendia além do período do seu ministério terrestre. Jesus quer nos dar a sua paz e nós, ao recebê-la, precisamos dar a nossa paz, termos paz e transmitir essa paz às pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos bons testemunhos de Cristo e possamos viver em paz para que as pessoas entendam que em Cristo somos capazes de enfrentar lutas e dificuldades, mas em paz que vem do Senhor Jesus. Quinta-feira tem como título A Igreja, um Templo Sagrado. No capítulo 2, verso 11 a 22 de Efésios, fala um pouquinho sobre a nossa participação no corpo de Cristo, que é a igreja. Ensina que vivemos em união com Jesus, enquanto os versos do 11 ao 22, do capítulo 2 de Efésios, ensina que vivemos em união uns com os outros na parte da sua igreja. Deus criou uma igreja e essa igreja são pessoas. E nós, que fazemos parte dessa igreja, precisamos nos relacionar com amor, com bondade, com união entre os irmãos. E a Bíblia, o hino diz até, né, e o Salmo também, quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque se o corpo da igreja, se a igreja é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, nós precisamos viver de forma agradável ao Senhor. Paulo empregou a metáfora do templo para representar a igreja numa figura culminante da plena inclusão de gentios na igreja. E veja, a igreja, como Paulo fala, ela inclui a todos, não interessa a raça, língua, povos, não interessa se você é pobre, rico, bonito, feio, grande, alto, baixo, todos somos parte do corpo de Cristo e fazemos parte da sua igreja. E a igreja, ela é um templo sagrado. O que nós, como pessoas, dependendo da direção do Espírito, todos os dias fazemos para que esse testemunho, testificamos de que a igreja é um templo sagrado. Tenho eu agido de forma clara, de forma reverente, de forma comprometida com Cristo? Tenho eu sido para meus irmãos uma bênção na igreja? Nós temos o privilégio, irmãos, de participar da igreja de Cristo, mas também a responsabilidade de pregar a sua palavra, ser fiel à sua palavra, ser fiel a Cristo, ser fiel à sua lei e demonstrar isso através da nossa vida. A igreja é o local onde nós nos encontramos para adorar Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Que nós possamos entender que a igreja de Cristo, ela é uma igreja que faz parte do corpo de Cristo. E aqueles que fazem parte desse corpo são filhos e filhas do Senhor. A lição ainda diz, a metáfora foi usada em conjunto com a linguagem biológica, onde o templo cresce e o processo de construção foi frequentemente realçado. A igreja de Deus é o corpo de Cristo e nós pertencemos a ela. Sejamos Cristo a todas as pessoas. Vamos finalizar o nosso estudo. Como você percebeu, o propósito da cruz, o propósito de Jesus não é separar e sim unir.
Os ideais do céu são sempre superiores aos propósitos humanos. E isso fica muito claro, porque quando vemos diversas etnias, cada uma seguindo o seu caminho, cada uma provocando a outra, ou seja, ao invés da união existe a separação, a discórdia, a intriga, a briga e até mesmo conflitos e guerras gerados por divergências étnicas. Mas Jesus Cristo, quando derramou seu sangue na cruz, esse sangue e o seu gesto de salvação tem como único propósito reunir os mais diversos povos espalhados pela face da terra. Porque o ambiente celestial não prevê nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de separação. Portanto, quando falamos em eternidade, quando falamos em salvação através de Cristo Jesus, nós estamos falando de unificação, uma unificação saudável, majestosa e perfeita, porque ela vem de um Deus perfeito e preocupado com a raça humana. Que você tenha isso bem determinado, bem estabelecido em sua mente. E que Deus esteja abençoando você e sua família. Nos encontramos na próxima semana com mais um estudo. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Pai, porque Jesus foi o meu substituto. Ele pagou a minha dívida, os meus pecados, cada um deles. Obrigado pelo perdão, pelo resgate. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.